Boa tarde, Ana Vanderlei, boa tarde, César, boa tarde, Daiana, boa tarde a todos os ouvintes do Jornal da Rádio Maringá. Respondendo à sua primeira pergunta, realmente o novo coronavírus, ele é um vírus novo, descrito pela primeira vez no dia 31 de dezembro de 2019, na China, na província de Wuhan. Ainda está nos pregando muitas surpresas. Nós ainda conhecemos pouco com relação a ele, estamos aprendendo a cada dia e a cada caso novo. Então, talvez muita coisa do que a gente conhece hoje, que afirma hoje, que o Ministério da Saúde hoje afirma, pode ser mudado nos próximos dias, com certeza. Sim, doutor, então a gente pede, doutor, o senhor tem que tempo para a gente, só para a gente se atualizar aqui? O que você quiser, eu estou de folga hoje. O senhor está de folga, então vamos lá, até às 3 da tarde. A gente agradece demais aí a sua disponibilidade, tá bom? Mais uma vez, a sua disponibilidade. Okay. Então, esse vírus, ele partiu realmente vindo da China, e os próximos dias, no caso, então os infectologistas já conhecem bem o vírus, já é algo bem conhecido mesmo, não é isso? Isso, o vírus, o epicentro da epidemia foi a província de Wuhan, na China, né, como todos sabemos. De lá, devido às viagens internacionais, o vírus se espalhou para vários países do mundo, inicialmente pela Europa. A Itália foi um dos grandes epicentros para espalhar a epidemia pelo mundo, haja visto que muitos voos do Oriente para o Ocidente passam pela Itália, né? A província de Milão, sobretudo, foi o grande epicentro da epidemia na Europa, e de Milão se espalhou para toda a Europa, e de lá chegou à África e também às Américas, né? Principalmente Nova York, por ser a maior cidade dos Estados Unidos, e começou por São Paulo, por ser a maior cidade, a maior quantidade de voos, e agora está em praticamente todos os países do mundo, né? Virou uma pandemia, porque é uma epidemia que se espalhou pelo mundo todo, e até o presente momento a maioria dos casos a gente conhece, seguem basicamente um padrão, né? Aquele padrão de doença respiratória, principalmente, semelhante a um sintoma gripal, a um síndrome respiratória aguda grave, que a gente já conhecia desde a época do H1N1, e é uma doença que basicamente a gente não tem como diferenciar das outras síndromes gripais dos outros vírus respiratórios, né? Só consegue diferenciar por exame, né? Por isso que se recomenda isolamento social, isolamento de sintomáticos e todas aquelas medidas que a gente tanto vê na mídia nos últimos dias. Doutor, hoje no Brasil nós temos 2.624 mortes pela Covid-19 e cerca de 41.158 casos já confirmados do vírus. Qual é a avaliação, né, que o senhor faz desses números? São números preocupantes. Temos muita gente adoecendo ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo. Nós sabemos que algumas cidades do país, a exemplo de São Paulo, o sistema de saúde já encontra uma sobrecarga muito grande para atender essas pessoas, né? E Amazonas, Manaus, a questão do Ceará, como divulgaram, outros estados aí. São muitas pessoas adoecendo ao mesmo tempo, tem uma parcela de pessoas com quadros graves, e são pessoas que estão adoecendo além das que já adoeciam, porque os quadros de AVC, infarto, outras doenças infecciosas, eles continuam chegando nas emergências, e essas pessoas aí que estão adoecendo do novo coronavírus, elas são somente pessoas a mais para serem atendidas. Logicamente que o Brasil possui um índice de subnotificação altíssimo, a Paraíba possui um índice de subnotificação também altíssimo, porque pelo seguinte motivo: o Ministério da Saúde, e por limitações financeiras e de exame, não tem como testar toda a população, a exemplo de outros países, né? Aqui no Brasil, só quem está fazendo o teste é o paciente internado grave e o profissional de saúde, que precisa ser identificado mais precocemente, porque se ele for transmissor, ele vai contaminar muito mais gente. Então, assim, para cada paciente grave, para cada caso grave desse daí, que estão nessas estatísticas dos mais de 40 mil casos confirmados,
você tem pelo menos 3 ou 4 na casa dele que estão com sintomas e que não foram testados ainda. Então, talvez a gente tenha 4 ou 5 vezes mais casos do que o oficial. E é muito fácil a gente constatar isso com os casos confirmados, né? Nas casas, os contactos domiciliares, bem comum. E muita gente também nessa época com tosse, com síndrome gripal, e não é testado pelo seguinte fato: não existe teste para toda a população. Doutor, então por isso se explica esse pequeno número, digamos assim, tanto de infectados quanto de mortes, se comparado, por exemplo, à Itália, à Espanha e ao próprio Estados Unidos? Seria essa falta de testes? Isso mesmo. Os Estados Unidos, a Itália, os países da Europa, a própria China, eles testam toda a população, até quem não está com sintomas, né? Acho que vocês devem ter visto nos noticiários mais recentes, tipo um esquema na província de Wuhan, China, um esquema de drive-thru, as pessoas passando na rua e sendo testadas, e mesmo sem nenhum sintoma, pessoas identificadas como transmissores da doença, porque já sabemos que existe o transmissor assintomático, aquela pessoa que não tem nenhum sintoma e que pode transmitir, que é uma coisa que já existia em várias outras doenças já conhecidas pela gente. Então, acho que com o coronavírus não seria diferente. Então, assim, no Brasil nós não testamos a população em massa. Nós não testamos nem todos os que estão com sintomas, imagine os assintomáticos. Então, a partir do momento em que testasse todo mundo, tenho certeza que teríamos pelo menos 10 ou 20 vezes mais casos do que o registrado. Esses aí são somente os casos graves. Dr. Jaime, em meio a essa pandemia, tivemos também uma crise envolvendo o governo federal e o ministro da Saúde. Como o senhor avalia a saída de Mandetta e a nomeação do novo ministro? A questão dessa saída de um ministro e a entrada do outro, longe de qualquer viés político de fato, né? Mas assim, talvez não tenha sido uma escolha muito grande, porque todo mundo já sabe que é muito difícil assumir qualquer direção, qualquer coordenação, qualquer cargo no meio de uma crise, né? Então, talvez o novo ministro ele tenha muito mais dificuldade de se inteirar da situação, porque ele está chegando agora no meio de um ministério, vai tomar pé da situação e tudo mais. Mas, por outro lado, talvez o currículo do novo ministro seja um currículo mais adaptado ao currículo que a pasta, que a pandemia pediria nesse momento. Mas, assim, nesse primeiro momento seria difícil avaliar essa troca, porque não sabemos como esse novo ministro se comportará. Doutor Jaime, a respeito respeito de medicamentos, né? Então, vários países estão testando medicamentos para a vacina do coronavírus, então há uma expectativa aí em todo o mundo a respeito disso. O ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, né, disse que tem um medicamento, ele não disse qual, mas depois foi falado o nome aí, que uma eficácia de até 94%, a cloroquina no caso, e outros medicamentos que falam para lá, que falam para cá. Então o senhor, como infectologista que entende bem da situação, há realmente a expectativa aí de um medicamento a curto prazo ou isso só a longo prazo? A epidemia é toda muito recente, então assim, os casos começaram a aparecer basicamente em dezembro na China, basicamente na maioria dos outros países. Ela veio chegar do mês de março, do final de fevereiro para o começo de março, agora em abril, né? Agora no final de março é que ela se espalhou realmente pelo mundo todo. Então, qualquer opinião mais robusta, mais certa sobre medicações ainda é uma coisa muito precoce, porque essas pesquisas científicas, toda pesquisa científica com medicações, são pesquisas que envolvem todo um processo, todo um protocolo, tem que ter um número maior de pacientes. Então, assim, o que a gente tem hoje de arsenal terapêutico, de recursos, basicamente é baseado na experiência de vários locais ao redor do mundo que usaram, como por exemplo a hidroxicloroquina. Muitas partes do mundo viram eficácia, observaram nos pacientes que usaram. Tem aquela questão do soro de convalescentes,
tem algumas medicações. Então, tudo isso tem muita pesquisa ainda em curso. Acho que uma medicação que atualmente a gente tem mais evidências com o que já se observou é a hidroxicloroquina e a cloroquina, que o governo federal, inclusive, mandou para os estados, para os hospitais, está sendo utilizada, né? E eu acho que a gente ainda vai demorar um certo tempo para termos mais certeza com relação a essas medicações. Agora que é fato que muitos centros de pesquisa estão pesquisando, isso é, inclusive o Brasil. O Ministério da Ciência e Tecnologia foi bastante prudente em não divulgar o nome da substância para evitar a corrida às farmácias, como ocorreu no começo da hidroxicloroquina, que houve uma corrida às farmácias, houve um desabastecimento, e aquelas pessoas portadoras de outras doenças que já usam a hidroxicloroquina, que não é uma medicação nova, ficaram sem a medicação por alguns dias, né? Então, assim, realmente a gente ainda vai demorar um certo tempo a ter alguma certeza. Por enquanto, a hidroxicloroquina ainda é o que tem mais pesquisas e mais estudos no momento. Com relação à vacina, tem todo um processo. O próprio vírus ainda é um pouco desconhecido, não se sabe se ele causa imunidade, se ele pode causar reinfecção. Então, a questão das vacinas, a gente acredita que não teremos vacina a curto prazo. Doutor, o ex-ministro, né, o Mandetta, ele fez uma previsão 3 vezes, né, sobre a questão do pico da infecção no país. No seu ponto de vista como infectologista, qual seria aí qual teria sido o motivo para essas previsões erradas? A falta de informações suficientes, a falta de conhecimentos, né, sobre o comportamento aí da doença, ou questões relacionadas à qualificação dos profissionais do Ministério da Saúde na coleta dessas informações. E minha pergunta ainda seria, qual seria realmente o pico da doença, né, do coronavírus aqui no Brasil? Em epidemia, tudo é muito imprevisível. Então, muitas vezes as pessoas fazem previsões e o vírus vem e nos dá uma rasteira. Acredito que o Brasil ainda não está no pico da infecção e não há como prever, porque em epidemia tudo é muito imprevisível. As medidas de isolamento social, elas foram importantes e foram implementadas no tempo certo, porque não adianta implementar essas medidas, esse fechamento de comércio e outras coisas, quando os casos atingem o pico, né? O objetivo dessas medidas é justamente impedir que tenhamos muitos casos graves ao mesmo tempo para que o sistema de saúde tenha condições de atender todas essas pessoas que adoeçam. Acredito que talvez o Ministério da Saúde tenha, por assim dizer, errado com relação à previsão do pico, porque ainda não se tem conhecimento sobre o real comportamento do vírus no Brasil e porque a gente nem sabe mesmo se está no pico ou não, pelo fato de que a população, em geral, mesmo os sintomáticos leves, eles não são testados. Então, talvez a gente já tenha atingido até o pico e nem saiba, pelo fato de que somente os casos graves que deram entrada em hospitais é que foram testados e estão constando nas estatísticas. Agora 13 horas 6 minutos, 13 e 6, para você que se ligou agora, nós estamos conversando com o Dr. Jaime Araújo, ele é infectologista, fala com a gente por telefone lá de Campina Grande, nós estamos falando um pouco mais a respeito do coronavírus. Enio. Doutor Jaime, em relação à questão de saúde e economia, minha pergunta é nesse sentido, já que a gente tem embates constantes entre governos estaduais e o governo federal. É possível o comércio funcionar ao mesmo tempo que estamos combatendo essa pandemia? Porque a gente vê situações acirradas tanto de um lado quanto do outro nesse sentido. Seria possível funcionar se a população tivesse a devida educação e treinamento para tal coisa. O que a gente vê na prática por exemplo, supermercados que precisam ficar abertos, farmácias que precisam ficar abertas, as pessoas se aglomerando, as pessoas sem máscara, as pessoas sem precaução, vemos confusões em filas de banco que precisa acionar a polícia. Então, no caso do Brasil, fica bem complexo a questão de uma abertura massiva do comércio, porque simplesmente as pessoas
a maioria não tem consciência do problema nem das precauções necessárias. Coisa diferente dos países lá de fora, né, em que a gente vê maiores medidas de isolamento social. A China já reabriu seu comércio, porém as pessoas continuam usando máscara, continuam usando precaução, continuam distanciando-se uns dos outros, continuam não se aglomerando. Então, nesse momento em que a gente está em subida de curva, eu acredito que é muito arriscado uma reabertura geral do comércio, justamente pela característica da população, que não é uma população preparada para essas epidemias e com certeza não vai tomar as medidas necessárias como outros países tomaram, né? E outro risco também é aumentar o número de casos, como por exemplo, um dos grandes exemplos foi a cidade de Milão, que na época da subida da curva reabriu o comércio em geral e apesar de todas as precauções, teve um número acentuado de casos com 4.000 mortes em uma semana, né? A cidade de Milão, ela é do tamanho, digamos assim, da cidade de Recife, né? Então imagine 4.000 óbitos em 14 dias na cidade de Recife, então realmente é uma situação bem complicada. Então eu acho que não é o momento ainda de reabrir geral o comércio, não. O governo deve sim fornecer a ajuda financeira a esses comerciantes aí, que é o que acredito que está faltando. Doutor, para complementar essa pergunta, muitos cientistas que concedem entrevistas falam que o vírus veio para ficar. Então, nós teremos que nos adaptar a ele, porque ele não vai se adaptar a nós, é isso? Isso, o vírus veio para ficar igual a todos os outros, né? A gente lembra, por exemplo, que da gripe suína, o H3N2. O H3N2 ele surgiu na última grande pandemia de 2009, que foi uma pandemia maior que essa, inclusive em número de casos, né? Só não ganhou em número de óbitos. O número de óbitos do atual coronavírus já passou do H3N2, né? O H1N1 também no ano 2005, o vírus da gripe espanhola. São todos vírus que vieram para ficar e que a população se adaptou a elas. Por exemplo, hoje em dia, pouca gente tem medo do H1N1, porque tem vacina, tem tratamento. A partir do momento em que descobrirmos vacina, descobrirmos tratamento, o novo coronavírus vai ficar tão comum no meio da população como os outros, né? E a partir do momento em que a gente tiver realmente um tratamento eficaz, como no caso do H1N1, por exemplo, ou com uma vacina eficaz, como no caso do H1N1, por exemplo, esses grupos de risco, as equipes mais expostas deixam de adoecer mais, né? E a maioria da população realmente vai ter um quadro semelhante a uma gripe. Realmente, 90% da população infectada pelo novo coronavírus tem realmente sintomas semelhantes a uma gripe. O grande problema são os casos graves, que agravam e que morrem, porque a gente não tem estrutura hospitalar para atender tanta gente ao mesmo tempo. O grande problema é esse, saúde pública, mas que a população toda será exposta, isso já é um fato. A gente só não quer que todo mundo seja exposto ao mesmo tempo, porque se a gente tem 100 pessoas expostas, 100 pessoas contaminadas, pelo menos, digamos assim, que numa cidade 100 pessoas estejam contaminadas, 10 sejam internadas, 5 precisem de UTI, né? Então, de cada 100 pessoas, 5 precisando de UTI, a gente teria, pelo menos numa cidade do tamanho de Pombal, 20, 30 pessoas precisando de UTI por semana. E a gente sabe que em nenhum local do Brasil tem esse tanto de leitos de UTI ao mesmo tempo por habitante, né? E fora que as outras doenças, elas continuam chegando nos hospitais, né? Doutor, em relação à questão climática, muita gente diz, por exemplo, Campina Grande em relação a Pombal aqui no sertão, Campina Grande é bastante frio, Pombal bastante calor. Em relação a essa questão, quais os cuidados que nós devemos ter com as roupas, sapatos, trocar de roupa ao chegar em casa, como também a questão da sobrevivência do vírus nas altas temperaturas do sertão paraibano? As altas temperaturas já se provou que elas não protegem do novo coronavírus nem dos outros vírus. Um exemplo é o Irã, que é um país desértico, como todos já conhecemos, e o Irã tem uma grande quantidade de casos e também de óbitos. Por exemplo, países desérticos como o Egito,
como o Sudão, como a Argélia, como Moçambique, como o Congo, por exemplo, países africanos aí que não são frios, que tem clima até mais quente, como os Emirados Árabes Unidos, por exemplo, como Dubai, né? Climas até mais quentes que o sertão paraibano e que tem casos do mesmo jeito, porque o que dissemina o vírus justamente são as viagens e as aglomerações, né? Então, o sertão não está protegido com relação a esse novo coronavírus em relação não. Logicamente que o clima frio, ele favorece também a disseminação a mais, né? E com relação aos cuidados, justamente, é importante o uso de máscaras, né? Porque a máscara, a principal transmissão do vírus é a transmissão respiratória, então a máscara é um recurso muito importante para barrar boa parte dessa contaminação, já que a gente sabe que temos os transmissores assintomáticos, que são aquelas pessoas que não têm nenhum sintoma hoje, que podem estar transmitindo, isso já se comprovou que existe, né? E com relação aos cuidados de saída de casa, justamente como o vírus está circulando no meio do ambiente, quando chegar de casa, trocar de roupa, colocar aquela roupa para lavar, deixar os sapatos num local para serem higienizados depois com água e sabão num ambiente arejado, né? E principalmente o uso de máscara, eu acho que é o mais importante aí nesse momento. E não necessariamente, a população não seriam máscaras hospitalares. Aquelas máscaras hospitalares, elas são para hospitais onde tem uma maior carga viral. Para a população, a barreira física resolve. A máscara de tecido, máscara de algodão, máscara de tricoline. Eu mesmo só uso máscara de hospital quando eu estou no hospital. Para sair de casa, para ir na padaria, no mercado, no banco, eu estou usando as minhas máscaras costuradas em tecido de duplo algodão. Doutor Jaime, eu via hoje um médico ele dando a declaração de que era difícil eu sentir de dever cumprido diante da situação, porque fica naquela questão, por mais que o médico faça, mas nós estamos diante de uma situação bem complicada. Ele era lá do Rio ou de São Paulo. Para o senhor como infectologista, como é que é ver um momento como esse de enfrentar um vírus que vem de forma tão poderosa, matando tantas pessoas no mundo, e a gente se deparar com uma saúde tão precária de estrutura aqui no nosso país? É uma situação, às vezes, que causa impotência, porque a gente sabe que as nossas emergências do SUS, né, elas já eram lotadas por vida. Quem nunca foi num hospital do SUS e viu paciente em maca, paciente entubado com ventilador mecânico do SAMU. Isso aí já é uma realidade que se enfrenta todos os dias já com outras doenças. Então, só causou uma sensação maior de impotência porque são mais pessoas adoecendo por uma doença nova e que o sistema de saúde está correndo contra o tempo para se estruturar às pressas. Então, realmente é uma sensação de impotência. E, infelizmente, o sistema de saúde brasileiro ele tem essas limitações crônicas, já existiam, não é coisa de coronavírus, e ainda por cima, as pessoas, os casos leves, eles não estão sendo testados. Então, a gente talvez tenha muito mais casos, tem muito mais casos aí circulando do que a gente imagina. Por exemplo, foi informado que Pombal tem 2 casos. Certamente esses 2 casos foram os 2 casos graves. Quantas pessoas não estão nesse momento na cidade de Pombal e em outras cidades com quadro gripal e que não serão testados? A gente tem como descartar coronavírus nessas pessoas? Não. Aí fica nessa situação difícil mesmo, né? Porque não existe teste massivo e tem outra limitação técnica também com relação aos exames do interior, que todos esses exames, eles são transportados para João Pessoa, então tem todo esse problema de logística, de coleta, de transporte, de conservação de amostra, né? Então tem toda essa limitação, essa dificuldade para se dar um diagnóstico, né? Logicamente que os exames do Laboratório Central de Saúde Pública, eles são exames altamente confiáveis, né? São esses laboratórios centrais de saúde pública, inclusive de João Pessoa, são laboratórios que há anos dão resultados com precisão, mas temos todas essas limitações que nos deixam com uma sensação de impotência. Doutor Jaime, em relação ao estado da Paraíba, tivemos 33 mortes, 200 e poucos casos. Aqui em Pombal, como você mesmo falou, temos 2 casos já confirmados. Em relação à estrutura hospitalar da Paraíba,
como o senhor avalia essa estrutura e os hospitais de campanha, eles serão suficientes para para atender toda a demanda do Estado? A estrutura hospitalar da Paraíba, em geral, é uma estrutura bem distribuída, né? Em relação a outros estados, como, por exemplo, em relação ao vizinho estado do Rio Grande do Norte, nós temos uma descentralização maior de hospitais, né? Por exemplo, no Sertão, a gente tem vários hospitais regionais ou distritais, né? Hospitais relativamente grandes que atendem algumas regiões, diferente, por exemplo, do Rio Grande do Norte, que é centralizado basicamente tudo em Natal e Mossoró. A estrutura hospitalar do governo da Paraíba, na verdade, é uma estrutura que já era um pouco sobrecarregada antes do coronavírus, né, pela questão das limitações do SUS, mas que estão aumentando a capacidade de atendimento, né? Nós temos alas específicas para atendimento de pacientes com coronavírus no estado inteiro, né, com esse suporte. Estão sendo construídos hospitais de campanha e acredito que no atual momento esses hospitais de campanha eles servirão sim para seu objetivo, eles serão suficientes pelo menos num primeiro momento, mas existe sim, com relação até onde se sabe, outros planos B, plano C, plano D de contingenciamento aí, pelo menos eu falo em relação à cidade de Campina Grande, temos algumas opções a mais de atendimento quando essas primeiras opções, esses hospitais de campanha aí forem enchendo, né? E o isolamento social, ele diminui a velocidade de propagação da doença e também para que o sistema de saúde tenha um maior tempo, né, de se preparar para atender os casos que vão surgindo, né, quando a gente atingir o pico. Doutor, segundo as informações da Agência Brasil, autoridades sanitárias da Coreia do Sul, por exemplo, afirmaram que chegou a 111 o número de pessoas que se recuperaram, né, por completo do novo coronavírus, mas que obtiveram um resultado positivo em um segundo teste após terem sido liberados da quarentena. Minha pergunta é o seguinte: existe realmente essa possibilidade das pessoas que foram curadas da Covid-19 serem infectadas novamente pelo vírus? Sim, isso é uma coisa que está sendo investigada. Teve esse caso realmente da Coreia, dessas pessoas reinfectadas, e realmente ainda não se sabe se de fato o vírus causa imunidade ou se pode causar reinfecção ou não, né? Infelizmente ainda é um vírus desconhecido, né? Eu cito o exemplo, por exemplo, da infecção pelo vírus HIV. No começo da epidemia, em 1980, 1985, se achava que a infecção do HIV poderia causar imunidade. Depois se viu que as pessoas que não teria cura, que não causavam imunidade. De repente, até o novo coronavírus, ele pode estar aí nesse rumo, que ainda não se sabe, ainda não se chegou a uma conclusão, de não causar imunidade. Caso ele realmente não cause imunidade, talvez não tenhamos vacina e só tratamento. É um dos vieses, um dos riscos que podemos passar nos próximos meses. Doutor, ainda sobre algumas, nós já estamos aqui há 30 minutos, né? Mesmo o senhor se colocando à disposição, naturalmente vai chegando alguns questionamentos também do ouvinte, algumas curiosidades, né? O senhor falou lá no início já um pouco, mas a gente queria detalhar um pouco mais a respeito de algumas curiosidades, que é no sentido de, por exemplo, a questão de levar o vírus para casa, na roupa ou no calçado, principalmente no calçado. Há alguma possibilidade nesse sentido ou não? Sim, existe, porque por contato nós temos contatos na rua e podemos sim levar na roupa ou no calçado para casa. A orientação é que troque de roupa e coloque essa roupa para lavar quando chegar em casa, que não reutilize ela antes de lavar, né? E que esse calçado, de preferência, ele fique na área ou num ambiente mais externo e que se entre em casa de pés de calça e se tenha realmente o calçado de sair e o calçado de ficar em casa. E que esse calçado de sair, ele seja
higienizado e deixado em local mais arejado. Aí já são recomendações do Ministério da Saúde. Principalmente quem tem criança em casa. Aproveitando a deixa aí, doutor, a respeito do piso da casa, tem umas senhoras aí lavando com água sanitária, lavando até as telhas da residência. É preciso tudo isso ou não? Olha, em geral, o vírus, apesar dele ter essa capacidade de infectividade, ele é um vírus que morre com pouca coisa, com detergente, com água e sabão, com álcool. Tanto é que a gente passa álcool nas mãos, passa água e sabão e o vírus, ele morre, né? Então, assim, a questão da água sanitária, para passar nas telhas e nos ambientes, então seria tão necessário. É seguir as medidas de higiene normais que já se seguia, porque com os próprios produtos de limpeza que já se usava, como detergente, sabão em pó, etc., todos esses materiais aí, eles já combatem o próprio vírus. Né? É igual ao álcool gel. Álcool gel e água e sabão são itens básicos, toda a vida a gente usou. Acho que não tem nenhuma precaução adicional, não. Doutor, a ouvinte está perguntando o seguinte: qual o período que o vírus fica vivo na superfície? É uma resposta ainda controversa, mas em superfície geralmente se achou já até 48 horas de permanência do vírus, 24 horas, então isso realmente não se tem como dizer. Mas o que se coloca como média são horas, né? Como os demais vírus. Por exemplo, você espirrou em cima da sua mesa, ele ficaria ali pelo menos por 10, 15 horas, talvez, se você não mantiver os cuidados de higiene. Por isso é importante manter e redobrar os cuidados de higiene que a gente já tinha. Doutor, uma dúvida que sempre paira na população é em relação ao uso adequado da máscara. Como é que deve ser colocada e como deve ser retirada? E bem como também a questão de lavar, no caso de máscaras que são reutilizáveis. Isso, para colocar a máscara e para tirar a máscara, o ideal é que não pegue na parte do meio da máscara. Para colocar a máscara, tudo bem, a máscara está limpa, né? Você coloca, faz o seu ajuste. Para retirar a máscara, o ideal é que se pegue pelas bordas da máscara, pelos elásticos das máscaras e não se toque no meio da máscara para tirar ela, porque a máscara é o que está contaminada. No momento em que você tira essa máscara, você pode, como o Ministério da Saúde já recomenda, colocar ela de molho numa solução de água e sabão ou de água sanitária, né? Coloca-se ela de molho, deixa de molho por um certo tempo, meia hora, uma hora, e depois efetua a lavagem normal das máscaras como de um tecido comum. Alguma pergunta do ouvinte? Ou não? Alguma curiosidade para a gente, já finalizando aqui o bate-papo? Doutor, no caso aqui, Pernambuco está estourado, o Ceará também está estourado e a Paraíba está sobrevivendo aqui no meio. Entre vocês médicos, vocês conversam nesse sentido? Tem alguma explicação nesse caso aí ou é sorte mesmo da Paraíba? Não acho que seria sorte. O grande problema da Paraíba é o mesmo problema de outros locais. Os testes em outros locais do país todo. Os testes eles não são realizados em toda a população, porque não tem teste, né? E a questão da Paraíba talvez seja um pouco mais agravada, porque diferente de outros estados, todos esses exames de SWAB, eles são realizados em João Pessoa. Então imagine a limitação e a dificuldade de você, por exemplo, enviar uma amostra, digamos assim, de Souza, Cajazeiras, o final do sertão, para João Pessoa. Então tem todo um problema de coleta, de armazenamento, de transporte, e a gente sabe que amostras de vírus, né, elas são amostras que, à medida que o tempo vai passando da coleta para chegar no laboratório, elas também podem perder sensibilidade do exame, né? Então tem esse outro viés, diferente do Pernambuco e do Ceará, onde esses laboratórios aí são descentralizados. Agora nós temos uma grande esperança. Saiu um informe epidemiológico do Ministério da Saúde antes de ontem, no domingo, informando que o Ministério está adquirindo máquinas de teste rápido para distribuir nas cidades do interior, né? E que o Ministério vai ampliar os testes rápidos para toda a população sintomática. Então vai ser realmente um momento decisivo, o informe fala
que é uma situação prevista para os próximos 15 ou 20 dias, e provavelmente quando essas ações forem implementadas pelo Ministério da Saúde, nós teremos aí uma dimensão real da situação, por exemplo, aqui na Paraíba e ainda mais de outros estados. Eu repito, a situação do Ceará e de Pernambuco é exatamente parecida. Eles só têm testes para os casos graves, né? Então, assim, está estourado lá, mas a maioria não, os pacientes são todos casos graves. Os casos leves continuam em casa sem testes, em todo o Brasil. Doutor Jaime, fazer aqui uma pergunta do ouvinte em relação à questão das máscaras, perguntando aqui por que a máscara de TNT não pode ser lavada, principalmente aquela que é mais grossa. A máscara de TNT, a partir do momento em que você lava, você altera as fibras do tecido. Então, as fibras do tecido, elas ficam mais largas, elas ficam mais suscetíveis à penetração de partículas, diferente, por exemplo, do tecido de algodão e tricoline, que quando você efetua a lavagem, eles não têm alteração da fibra do tecido, né? A diferença de uma máscara de TNT para uma de tecido é essa. Por isso que as autoridades sanitárias internacionalmente recomendam realmente a máscara de tecido. A TNT, ela é uma máscara que deve ser descartável, porque a partir do momento em que você lava, você altera as fibras de tecido e a penetração pelo tecido aumenta e você termina não ficando protegido. Doutor Jaime, o vírus, o coronavírus, ele assusta vocês que são profissionais ou não? Ele assusta porque o que a gente está vendo é que aquela questão dos grupos de risco terminou caindo. A gente vê colegas médicos, colegas profissionais de saúde aí sem nenhuma comorbidade também adoecendo, também fazendo formas graves. A gente teve exemplo aí de geriatra do Alto Sertão, que foi entubado em Mossoró, ele era atleta. A gente teve caso aí de colega médico aqui em Campina Grande, que também jovem, 27 anos, sem comorbidade que teve. Então o vírus está se comportando de formas diversas, atingindo os grupos de risco, mas também causando casos graves em pessoas muitas vezes que não são daquele grupo de risco, pessoas jovens, sem comorbidades. Então realmente é um vírus que assusta, né? Todo mundo tem um certo medo, né? Somos seres humanos, é mais ou menos por aí. Doutor, outra pergunta aqui do ouvinte é em relação à questão da dimensão que o vírus tomou em outros países e que não tomou na China. Ele coloca aqui da seguinte forma: segundo informações, não sei se verdadeiras, cidades próximas a Wuhan, como a capital Pequim e Xangai, considerada a capital financeira da China, há poucos casos do Covid-19. Como ele explica o vírus atravessar os oceanos e atingir tantas pessoas em outros continentes e não atingir essas localidades chinesas com maior intensidade? Nós temos aí um problema com relação à China, né? Os chineses, eles sempre foram, os orientais, na verdade, eles sempre foram muito bem acostumados a outras epidemias, tanto que a gripe suína, a gripe aviária, as outras influenzas, elas basicamente surgiram da China também, da Coreia, do Japão, etc. O pessoal já é muito mais acostumado a lidar com pandemia. Então, ao menor sinal de qualquer epidemia, eles já fazem muito precocemente o isolamento social. Em relação à China, ela vive ainda uma ditadura, um governo comunista, onde existe censura de imprensa, censura de laboratório, censura de universidade. Então a gente não sabe até que ponto essas informações vindas da China são informações 100% confiáveis com relação a números, com relação às cidades, né? Porque em todos os outros países do mundo o vírus ele se disseminou de forma descontrolada, né, atingindo muitas cidades e países, né, rapidamente, e no mínimo muito estranho a China ter se concentrado em apenas uma província. Então até que ponto essas informações chinesas são verídicas, né? Fica o questionamento. Verdade, doutor. Tem que estudar mais a respeito daquele laboratório lá, daquelas pesquisas lá, exatamente do coronavírus e exatamente na cidade onde iniciou a coisa.
A respeito ainda desse coronavírus, doutor, o que a gente tem percebido, como o senhor disse, primeiro vem aquela história de só os idosos, né? E só os idosos, então os jovens vão para cima e vão para baixo. Mas depois a gente tem visto que tem atingido todo mundo e tem matado de todas as idades e classes sociais, independente do dinheiro que tem na conta. Agora, quanto à questão, a preocupação maior, na verdade, hoje não seria mais por idade, mas sim pela questão das pessoas que já portam algumas doenças mais sérias, como diabetes, por exemplo? Isso. Os portadores de doenças crônicas, eles são realmente mais expostos, né, e os idosos também a adoecer, porque já eram expostos a outras doenças, né? Então, assim, o novo coronavírus também termina afetando e representando um maior risco para essas pessoas. O grande problema daquela história, bota os jovens na rua, os idosos ficam em casa. O grande problema é que a realidade da maioria da nossa população brasileira são de pessoas que moram em casas menores, com poucos cômodos, né? Muitas vezes esse jovem ele vai sair na rua, ele pode se infectar, pode virar um transmissor assintomático, vai trazer o vírus para dentro de casa e ninguém vai conseguir isolar o seu idoso dentro de casa, por exemplo, no local onde boa parte da população mora em casa de 4 cômodos, 5 cômodos, né? Então realmente fica impossível. Por isso que no Brasil, aquele isolamento seletivo, ele não funciona. Aliás, funcionaria para classe média e classe alta, que tem condições de uma casa grande, de isolar idoso e tudo mais. Em classe baixa, classe de baixa renda, onde é a maioria da nossa população, a gente não consegue fazer esse isolamento seletivo de forma nenhuma. Doutor, fica ainda mais complicado tratar do vírus quando já tivemos pacientes em que foi testado positivo, mas que o vírus não manifestou, né, não manifestou dentro do paciente? Isso mesmo, porque aquela definição clássica de caso, né, de tosse, de febre, de rinorreia, coriza, ela não é mais obrigatória em todos os casos, porque já sabemos que existe sim o transmissor assintomático. Por isso que os profissionais de saúde, eles estão redobrando as medidas de precaução para todos os pacientes, né? E a população precisa redobrar as medidas de cuidado, porque a gente já sabe, sim, que existem transmissores assintomáticos, aquelas pessoas que não têm nenhum sintoma e que podem estar transmitindo a doença, né? Como já acontecia nos outros vírus. Doutor, não sei se é da alçada do senhor, estão perguntando aqui a respeito da hemoterapia, o que seria isso? Tem a ver ou não? A hemoterapia já está sendo pesquisada no Albert Einstein e no Sírio-Libanês com protocolo de pesquisa e consiste em pegar soro do sangue de pessoas que tiveram o coronavírus e aplicar em pessoas que estão doentes. E já existem algumas pesquisas chinesas e europeias também que já teriam dado eficácia com relação a esse tratamento, mas no Brasil só estão sendo feitos em Sírio-Libanês e Albert Einstein e apenas em protocolo de pesquisa, ainda sem conclusão. Talvez ainda leve 3 ou 4 meses para sair algum resultado. Doutor, ainda voltando à questão da máscara, é todo tipo de máscara que serve ou tem alguma no mercado que não é recomendada? Para a população, sim, basicamente as exigências dessa máscara é que cubram nariz e boca e que sejam feitas de um tecido com fibras mais unidas e de dupla camada, como por exemplo algodão, tricoline, esses tecidos aí mais juntos, né? Essa basicamente é a exigência da máscara caseira artesanal. Com relação às máscaras hospitalares, prontas, o ideal é que a população não use aquelas máscaras prontas hospitalares porque elas estão faltando para os hospitais, né? Está cada vez mais difícil os hospitais conseguirem comprá-las, justamente porque infelizmente o governo ainda não efetuou o confisco dessas unidades, diferente dos Estados Unidos, que todos os produtores de produtos hospitalares, eles vendem para o governo, né? Então, assim, a exigência de máscaras para a população é basicamente isso: 2 camadas, tecido de algodão tricoline, com um tecido mais firme e que cubra nariz e boca.
Doutor, em relação à prática de exercícios físicos ao ar livre, nós percebemos que, infelizmente, algumas pessoas ainda fazem essa prática caminhando juntos ou até mesmo correndo com 2, 3 pessoas ao mesmo lado. O que seria ideal, qual seria a forma ideal, tanto para a caminhada como também para os exercícios como de corrida? O ideal é que ao sair de casa se use máscara, se mantenha o distanciamento de pelo menos 1 a 2 metros das outras pessoas, que evita ao máximo sair de casa, porque além da contaminação respiratória, tem a contaminação pelo contato, né? Você termina sendo exposto, porque termina que sua pele, sua roupa, ela pode ter partículas virais e você pode se infectar pelo contato, né? Então, o cuidado seria basicamente esse, usar máscara e manter distanciamento entre as pessoas, caso isso aí seja praticado. Doutor, em relação à contaminação pelos olhos, como se daria? Os olhos, eles têm mucosa, né, regiões muito bem vascularizadas, com mais sangue, né? Então, a contaminação dos olhos se dá basicamente pelo contato, né? Você, com a sua mão, tem contato com uma partícula do vírus, se descuida e passa a mão no olho e, por meio daquela região vermelha do olho, que é a mucosa, o vírus penetra na corrente sanguínea e causa replicação, se dissemina e você pode vir a desenvolver doença. Então, esse é o principal mecanismo. Doutor, há necessidade de esterilizar alguma coisa dentro de casa ou isso é exagero? Esterilizar coisas dentro de casa, não. A grande recomendação é manter a higiene como a gente já mantinha. Por exemplo, doutor, quem usa óculos, Isso, a questão da higiene dos óculos, lavar com mais frequência, com água e sabão, ou talvez com álcool gel. Isso seria interessante porque o óculos também, ao sair de casa, ele pode realmente acumular alguma partícula de vírus e seria interessante realmente essa higienização ao chegar em casa. Doutor, em relação à questão da eficácia, que gerou-se um corre-corre nas farmácias e supermercados que acabou zerando os estoques de álcool em gel. Qual mais eficaz, o álcool em gel ou a lavagem com água e sabão? Basicamente, eles têm a mesma eficácia comprovada, tanto é que pode ser usado um ou outro. A grande limitação da água e sabão é que a gente não tem em todos os ambientes uma pia com água e sabão para lavar as mãos, né? Por isso que se usa álcool gel, mas em termos de eficácia, basicamente a mesma coisa. Doutor, qual a sua opinião em relação aí ao isolamento social radical e o isolamento vertical? Quais os trabalhos científicos aí já realizados mostram realmente a sua eficácia no retardo aí dos novos números, né, do Covid-19? O isolamento vertical e o isolamento radical, eles ambos funcionam dentro daquelas suas realidades, né? A realidade da população brasileira é que a maioria da população vive em casas menores, nas periferias, muita gente que vive numa casa de um cômodo só. Então, o isolamento vertical, que é os jovens saem na rua e os idosos, por exemplo, ficam em casa, ele não funciona no contexto da maioria da população brasileira, justamente porque dentro das casas menores o contágio acontece do mesmo jeito. Por isso que no Brasil o que funciona, a modelo de outros países, é o isolamento radical, onde as pessoas param de circular e de se aglomerar e, consequentemente, o vírus ele não é transportado, diminui-se realmente o contágio. Sim. Doutor, nós percebemos que, apesar do isolamento que está sendo mantido pelas autoridades, nós percebemos que o fechamento do comércio em si, digamos, não está evitando a aglomeração, já que em muitos supermercados a gente percebe essa realidade. O que deveria ser adotado pelas autoridades, bem como pelos proprietários de estabelecimentos comerciais como supermercados, para evitar essa superlotação e, consequentemente, um número maior de pessoas contaminadas? Isso. Os estabelecimentos comerciais que estão abertos
devem adotar realmente um controle de porta, entrar uma determinada quantidade de pessoas, estimular que as pessoas permaneçam a certa distância umas das outras, estabelecimentos comerciais mais arejados, com portas abertas, estimular a higienização das mãos com álcool em gel ou com água e sabão, né? E realmente ocorrer esse controle e também fiscalização por parte dos órgãos públicos. O que a gente tem muito visto, problemas, principalmente na porta dos bancos, as pessoas aglomeradas, e os órgãos públicos eles precisam realmente aumentar essa fiscalização, porque se ficar aglomerado, todo mundo próximo dos outros, entrando pessoas indiscriminadamente nesse estabelecimento, a gente tem aglomeração e contágio. Doutor, a última pergunta aqui do ouvinte. Com relação a bons hábitos alimentares, é verídica as informações que dizem, né, como os alimentos como abacaxi, o abacate, limão, laranja, alho e etc., de pH acima de 5,5, inibem realmente a ação do vírus ou isso é mito? Provavelmente seja mito com relação ao coronavírus, porque a gente ainda não tem um conhecimento sólido sobre esse assunto. Para outros vírus, já, como, por exemplo, até como o vírus da gripe, já se sabe que tem uma eficácia. Então, talvez com relação ao coronavírus, ele tenha, sim, alguma eficácia, haja visto ser uma transmissão respiratória, mas que essas medicações, essas alimentações, esses alimentos, eles são alimentos bons, inclusive, para melhorar a imunidade, se puder consumir, consome, né? Quem puder ter acesso. Doutor Jaime, em relação à higiene dos produtos que nós trazemos do supermercado, um pano úmido com solução com água sanitária resolve? Sim, seria útil. Já se comprovou que o hipoclorito, que é a substância presente na água sanitária, ele sim tem eficácia, assim como a água e o sabão, digamos assim, que seria a na verdade, de lavar doutor, frutas. Devemos fazer isso sempre que chegarmos do supermercado, independente de ser o coronavírus ou não, não é verdade? Exatamente, são hábitos que já deveriam estar sendo utilizados há muito tempo, não só com coronavírus. Doutor, uma dúvida aqui, pacotes de arroz, feijão, açúcar também devem ser esterilizados? Deveriam, segundo recomendação do Ministério da Saúde, sim, eles deveriam ser limpos, pelo menos com um pano úmido, com hipoclorito, com água e sabão, justamente porque o vírus ele pode estar assim nessas embalagens aí, né? Porque eles termina ficando exposto no ambiente. Doutor Jaime, para a gente fechar, quais são os vírus que mais matam hoje no mundo? A questão, temos a epidemia do HIV, o HIV ainda mata muita gente mundo afora. Nós temos também a questão do H1N1, do H3N2, das outras influenzas. São basicamente os vírus de transmissão respiratória e também as doenças relacionadas principalmente ao HIV e às hepatites virais. São as doenças que mais matam atualmente, fora o novo coronavírus e fora outras causas, né, como acidente, câncer e doenças cardíacas. Logicamente que a mortalidade dessas doenças também é alta, mas a mortalidade do novo coronavírus também preocupa. Ok, doutor, faz uns 10 minutos que a gente tenta encerrar aqui. Qual a diferença de pandemia para epidemia? Epidemia é uma disseminação de doença num local isolado, e a pandemia é quando essa epidemia atinge muitos países ou todos os países do mundo ao mesmo tempo, como está acontecendo com o novo coronavírus. A última pandemia que tivemos foi a pandemia da gripe suína, H3N2, no ano de 2009. Uhum. Doutor, né, agora sim, para a gente fechar, o Brasil ou o mundo foi pego na linguagem popular de calças curtas com o coronavírus? Exatamente, foi pego de calças curtas, porque foi um vírus de surgimento recente, de dezembro para cá, ninguém consegue se preparar em 3 meses, em 2 meses, né? E infelizmente ele se espalhou muito rapidamente, em menos de 60 dias, por todos os países do mundo. Então o mundo foi pego literalmente de calças curtas.
Doutor Jaime Araújo, infectologista, fala com a gente direto de Campina Grande. Doutor, a gente quer agradecer imensamente ao senhor. Hoje nós estamos fazendo um JM extraordinário. Naturalmente no feriado a gente também não trabalha, mas hoje, exatamente porque foi o dia que deu certo aí, que seria a folga do senhor, então nós estamos aqui para naturalmente cumprir com o nosso trabalho, com a nossa obrigação, levando aí a informação ao nosso público. E eu quero agradecer demais. Não é fácil o infectologista, não é fácil conseguir falar com principalmente nesse momento, né? Vocês estão muito atarefados. Boa sorte para o senhor e o agradecimento demais em nome de todo o nosso público que nesse momento está em casa, que pôde absorver aí esses importantes esclarecimentos do senhor. Tá, ok. Eu que agradeço a todos vocês e uma boa sorte a todos. Usem máscara, se previnam e, se puderem, não saiam de casa. Essa é a mensagem.